Bom dia, meus queridos. Daremos continuidade ao capítulo 9, Colonizações espanhola e inglesa na América. Página 10, iremos falar sobre a sociedade colonial espanhola. Essa sociedade colonial espanhola era formada da seguinte forma. No topo da pirâmide, os chapetones, abaixo dos chapetones, os crioulos, abaixo dos crioulos, os mestiços, os indígenas e abaixo de toda a pirâmide, os escravos, que eram trazidos aí da América. Quem eram os chapetones? Chapetones eram os indivíduos nascidos na Espanha que vinham para a América assumir cargos administrativos. Estavam no nível mais elevado, Somente eles podiam assumir esses cargos. Abaixo deles estavam os chapetones. Quem eram os chapetones? Os crioulos. Quem eram os crioulos? Eram os filhos de espanhóis nascidos na América. Eles faziam parte da elite colonial, eram proprietários de terras, oficiais militares, autoclérigos, advogados, comerciantes, mas não podiam assumir os principais cargos administrativos pelo fato de terem nascido na América. Somente os chapetones assumiam esses cargos. Essa foi a raiz aí do conflito entre os colonos e os espanhóis, que mais tarde aí deu origem aos primeiros movimentos pela independência da América Espanhola. Aí vocês estão vendo aí um quadro com a família Faguaga Arosqueta, era de origem crioula, da classe alta da cidade do México. Os mestiços, os indígenas e os escravos, que eram trazidos da África, compunham aí o grupo que arcava com a maior parte do trabalho, era quem de fato trabalhava. Nas colônias espanholas havia uma hierarquia racial. Quanto mais próximo da pureza racial espanhola, mais privilégios uma pessoa poderia ter na sociedade colonial. Assim, os mestiços, que eram quem os mestiços? Eram filhos de espanhóis com indígenas. Eram hierarquicamente inferiores aos crioulos, mas ainda tinham alguma projeção social, Constituíam aí um grupo médio, com pequenos comerciantes, artesãos ou prestadores de serviços às famílias crioulas e aos chapetones. Nessa sociedade, os indígenas eram excluídos e não tinham os mesmos direitos dos descendentes de espanhóis. A maioria estava submetida ao trabalho compulsório em regime de semi-escravidão. Embora tivessem nessa condição, eram juridicamente superiores aos escravos. Seu trabalho era, por vezes, remunerado, nem sempre. Eles recebiam por o trabalho. Não podiam ser comprados ou vendidos, como os escravos podem ser comprados e vendidos. E seus filhos não estavam necessariamente reduzidos a obrigações do trabalho compulsório. Não era obrigatório o trabalho dos filhos, dos indígenas. Na base da pirâmide aí embaixo ficam os escravos, que geralmente eram de origem africana. Embora não tenham sido a principal força de trabalho aí nas colônias espanholas, a mão de obra escrava foi fundamental no Caribe. Sua situação jurídica era inferior à dos indígenas, embora na prática fossem tratados da mesma forma. Aí vocês estão vendo uma família mestiça da América Espanhola, A Igreja Católica, ela teve um papel fundamental no processo de colonização dos territórios da Espanha na América. A igreja ela foi o braço direito da coroa espanhola, pois ela se dedicou à europeização dos povos indígenas, convertendo-os ao catolicismo, ensinando a língua espanhola às crianças, impondo a moral cristã e várias outras coisas. Essa imagem que vocês estão vendo é da Catedral da cidade do México, onde Hernán Cortés, que foi o espanhol que conseguiu vencer os astecas, ordenou a construção de uma igreja sobre as ruínas do antigo templo maior asteca. Posteriormente, essa igreja foi demolida e teve início a construção dessa catedral aí do México. A colonização inglesa na América. A expansão marítima e a colonização inglesa, em comparação com a ibérica, aconteceram aí de maneira tardia, demorada. Dois elementos explicam essa situação. Um externo, que foi a Guerra dos 100 Anos, que mobilizou Inglaterra e França,
e outro interno, a Guerra das Duas Rosas, disputa aí pelo trono inglês entre as famílias Lancaster e York. A Inglaterra ela foi derrotada aí no conflito externo e no interno. Passou por uma guerra civil que abalou as finanças do reino, ficou sem dinheiro. A Guerra das Duas Rosas terminou quando Henrique Tudor derrotou Ricardo III na Batalha de Bosworth e o novo rei assumiu o poder como Henrique VII e unificou as duas alas da nobreza, dando início à dinastia Tudor, consolidadora do absolutismo na Inglaterra, ou seja, do poder monárquico, né, da monarquia na Inglaterra. Vocês estão vendo aí a foto de Henrique VIII, segundo monarca inglês pertencente à dinastia Tudor. As regiões tropicais do continente americano, com potencial agrícola e onde se concentravam minas de ouro e prata, já haviam sido conquistadas por outros países, para não ficar de fora da exploração do continente americano. Os ingleses recorreram aí à pirataria corsária. O que é isso? Corsário. O Oceano Atlântico ele se tornou um lago de corsários. Os corsários eles recebiam um documento chamado Carta de Corso, indicando que estavam autorizados pela coroa inglesa a roubar os navios estrangeiros. Os piratas, eles faziam o mesmo, contudo eles trabalhavam por conta própria e dividiam aí os lucros entre a população. Então, o Oceano Atlântico se tornou um lago de corsários que promoviam saques a mando dos seus governantes. Seus alvos principais eram as naus espanholas e portuguesas que se dirigiam aí para a Península Ibérica carregadas de riquezas. Então, eles faziam isso a mando dos seus senhores, né? Vocês estão vendo aí um quadro de Francis Drake, que foi um dos principais corsários ligados à Inglaterra. Por suas conquistas, ele recebeu títulos de nobreza da Rainha Elizabeth I, foi bem remunerado, vamos dizer assim, foi bem pago, né? Então, os corsários eram parecidos com os piratas, só que eles tinham um documento que autorizava eles a roubar os navios estrangeiros, né? A mando da Inglaterra. Além dessas atividades, os ingleses eles conquistaram territórios na América do Norte, no Caribe, na América Central e do Sul, os quais aí correspondem atualmente à parte dos Estados Unidos e do Canadá, das ilhas de Bahamas, Jamaica, Bermudas, Trindade, Tobago e aos territórios também de Belize e da Guiana Inglesa. Bem aí vocês podem ver no mapa as 13 colônias aí pertencentes a esse território. Quando chegaram à América, os ingleses eles estabeleceram-se na região litorânea da América do Norte. A ocupação inglesa da América deu origem aí às 13 colônias. Essas colônias apresentavam aí características sociais, econômicas e políticas distintas, né, diferentes uma da outra. Podem ver aí como era formada as 13 colônias pertencentes à ocupação inglesa. A ocupação do território americano pelos ingleses só começou efetivamente no século 17, com objetivos e preocupações diferentes dos que tinham os ibéricos. As terras americanas foram vistas como a possibilidade de um território para onde enviar cidadãos ingleses que causavam problemas à coroa. Dessa forma, algumas pessoas foram incentivadas a se deslocar para a América. A religião oficial da Inglaterra era o anglicanismo, que não sei se vocês lembram, foi fundado aí pelo rei Henrique VIII. Os fiéis de outras igrejas cristãs eram perseguidos e impedidos de praticar sua fé. Famílias inteiras que se viam nessa situação optaram por se mudar para a América e iniciar a colonização das 13 colônias. Como poucas pessoas tinham condições financeiras de pagar a viagem até a América, desenvolveu-se uma nova forma de trabalho, a servidão por contrato. Uma pessoa financiava a viagem em troca de trabalho gratuito até que a dívida fosse paga. Os colonos pobres levavam cerca de 7 anos para garantir aí sua liberdade. Com a intenção dos ingleses
Como a intenção deles era viver na América, diferentemente de portugueses e espanhóis que almejavam apenas levar as riquezas para a Europa, desde o início a colonização inglesa buscou desenvolver uma infraestrutura que envolvia aí a construção de casas, enfermarias, oficinas e demais edificações necessárias para a vida em comunidade. Na administração, em vez de enviarem funcionários para administrar suas posses na América, como havia feito os ibéricos, os ingleses eles organizaram governos locais, escolhendo representantes para a Assembleia. Diferenças entre essas 13 colônias aí. De acordo com as condições climáticas de cada colônia, foram estruturadas suas bases econômicas, políticas e sociais. As colônias do norte, composta aí de Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Delaware, Pensilvânia, não puderam aí se dedicar à agricultura em virtude do clima temperado. Nelas, então, prevaleceram as cidades, a atividade comercial, a instalação de manufaturas, os minifúndios com produção variada, o desenvolvimento do mercado interno e a mão de obra livre, pois não havia recursos suficientes para a importação de escravos em grande escala. A pouca relevância econômica dessas colônias aí para a Inglaterra fez com que o pacto colonial, que deveria limitar as liberdades comerciais da colônia, não fosse respeitado. Diante disso, esses territórios desenvolveram maior autonomia, maior dependência. As colônias do Sul, formadas aí por Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, de clima ameno, dedicaram-se à agricultura, e seu modo de organização era diferente daquele estabelecido nas colônias do norte. Nas colônias do sul, a mão de obra escrava era utilizada em maior escala, com mais vontade. Nas colônias do sul, prevaleceu o modelo de plantation, ou seja, plantação, também adotado aqui no Brasil. A produção se concentrava em grandes propriedades. Os latifúndios, que são os donos de terras, eram quem fazia a plantação. Nesses locais predominava a produção apenas de um gênero agrícola, o algodão. Esse produto aí ganhou importância ao longo do tempo, já que era a matéria-prima essencial para o processo de revolução industrial na Inglaterra, cuja base era o setor têxtil. O cultivo de apenas um produto é chamado de monocultura, já que as colônias do sul só produziam um único produto, era chamado de monocultura, que era o algodão, o principal produto cultivado por eles. As colônias do sul eram, portanto, rurais, e em razão da sua importância para a indústria inglesa, todas as atividades eram rigidamente controladas pela Inglaterra. O comércio era monopolizado pelas companhias de comércio, empresas privadas e estatais que estabeleciam regras e preços, além de realizarem o transporte de mercadoria para a Inglaterra. Depois de colonizar o litoral, os ingleses iniciaram a expansão para o interior do continente. Pelos locais onde se estabeleciam, os colonos levavam o seu modo de vida. Essa expansão, porém, encontrou uma barreira nos povos indígenas que habitavam o interior. Como os Apaches, os Sioux e os Cheyennes, os ingleses, no entanto, dispostos a estimular o crescimento e o desenvolvimento das suas colônias, promoveram ataques aos povos indígenas. Na busca por justificar a expansão territorial e a dizimação, ou seja, a morte de indígenas, em 1845, o jornalista John Sullivan teria publicado a seguinte frase aí na revista Democrática: "Nosso destino, manifesto atribuído pela providência divina para cobrir o continente para o livre desenvolvimento de nossa raça, que se multiplica aos milhões anualmente." Depois dessa publicação dele, propagou-se a ideia de que os colonos eram um povo escolhido por Deus para levar a cultura e o seu modo de vida a todos os cantos da América.
Tal ideia passou a ser chamada aí de destino manifesto. A ideia de superioridade, né, manifestada aí nesse período, foi retomada em vários momentos aí da história dos Estados Unidos como forma de legitimar a dominação de outros povos e de outros territórios, né? Embora tenha gerado aí vários benefícios à Inglaterra, a colonização inglesa na América foi trágica para a população nativa, né, para os indígenas. Os indígenas aí norte-americanos, eles tiveram suas terras tomadas e muitas de suas práticas culturais foram desestruturadas. À medida que os colonos europeus avançavam, estima-se aí que a população indígena que vivia na região, que atualmente forma os Estados Unidos, era de 25 milhões no século XVI, e no início do século XIX era apenas 2 milhões. Olha o tanto aí que morreram, né, por conta dessa tragédia. Bom, gente, ficamos por aqui. Quero que vocês respondam para mim as atividades da página 12, da página 15, da página 17, e até a próxima aula e bons estudos, tá?